A graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Tem um texto em Malaquias capítulo 3, versículo 14 a 18 que eu quero compartilhar com você. Diz assim: E vocês dizem, é inútil servir a Deus, o que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lançando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns aos outros, e o Senhor os ouviu com atenção. E foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Queridos, essa é uma palavra tão atual nos dias de hoje, porque nós temos ouvido tanta coisa, temos visto tantas coisas, que o nosso coração talvez se abale com as nossas dúvidas, com as vozes que nós ouvimos, e uma pergunta fica no teu coração: vale a pena ser radical? Vale a pena ser santo nos dias de hoje? Vale a pena nós vivemos uma vida irreparável diante da presença do Senhor? Vale a pena? Ou existe um evangelho diluído? Ou será que nós vamos estar sendo levados por um evangelho onde tudo é relativo e não existem absolutos diante de Deus? Eu quero reiterar essa palavra para você essa manhã, que existe sim um evangelho absoluto. A palavra de Deus, ela é absoluta. Não existem relativos na palavra de Deus. Os relativos são os homens em que criam. Eu quero me lembrar de um homem chamado Sansão, que foi desde o seu nascimento. Deus colocou ele para ser um nazireu. Deus colocou no coração dele a vontade de Deus, dele matar os filisteus. Mas durante a sua vida, ele brincou com a unção que Deus colocou na sua vida. Ele brincou com aquilo que Deus havia confiado dentro dele ser um nazireu, de não beber bebida forte, não se contaminar, não tocar em mortos, não estar realmente andando nos caminhos, nos preceitos desse mundo. Por quê? Porque ele deixou a sensualidade tomar conta do seu coração. Então, como nazireu, ele quebrou princípios. O que aconteceu? Ele brincou com a unção que Deus havia colocado dentro dele. No final da sua vida, você deve conhecer, seus olhos foram furados, ele andou em círculos, perdido, e no final da sua história, ele matou os filisteus ali, ele quebrou aquelas pilares do templo e matou todos aqueles que estavam naquele templo, mas mais do que isso, ele cumpriu um propósito na sua morte, que foi matar os filisteus, porque a Bíblia diz que na sua morte ele matou mais do que na sua vida. E fica uma pergunta: será que você tem que morrer para cumprir um propósito de Deus? Eu creio que você tem que morrer para você, morrer para o seu eu, morrer para as suas ideias, não deixar que tudo seja relativo, mas vivermos um evangelho absoluto na presença de Deus. Eu quero voltar a lembrar esse texto que está em Malaquias, porque é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos: vale a pena ser radical? Vale a pena você buscar princípios e valores que, na verdade, hoje a igreja está se perdendo? E eu fico com uma resposta que vem da palavra: então vereis novamente a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E para vocês que honram o meu nome, eu vou construir um memorial na presença daqueles que me temem, um memorial, e vocês serão meu tesouro particular. Deus está dizendo: eu te amo, vale a pena, continue firme e constante na obra do Senhor, porque no seu devido tempo você vai colher o que é certo e o que é real. Que Deus abençoe a tua vida.